Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni, vídeo de hoje, clássico, semanal aqui, de prestação de contas da Magalu, sem refresco, tanto na curva de juros quanto nas precificações da ação. Embora sexta-feira falo com vocês, esse vídeo vai ao ar no feriadão domingo, de Tiradentes, então ótimo feriadão, bom descanso para todos. Gravo no dia 20, tá? E todo domingão, na hora do almoço, chego a postar esse vídeo para vocês da Magalu prestando contas, né? Na sexta-feira, dia 19, a nossa curva teve curva de juros, no caso, teve um movimento interessante, tá? Inclusive um movimento do rabo do cachorro, que somos nós, contra o cachorro, que não fechou a nanina na sexta. Então eu vou comentar sobre essa dinâmica, pessoal. Porém, quando eu chegar no price action, no preço da Magalu, eu vou compartilhar que atingiu todos os suportes imagináveis no meu cenário base aqui, então é importantíssimo que não ceda mais semana que vem. Porém, a curva de juros fechou muito mais do que a Magalu se recuperou. Então, novamente, a Magalu pode colocar a minha análise para o vinagre, tá? Com os juros indo para um lado, fechando, e a Magalu cedendo e indo abaixo dos 1,48, aí, dos 1,39, que é praticamente a mínima histórica e pós o turnaround de 2016. Pessoal, essas serão as pautas do vídeo. Eu vou começar com o Market Breadth, mas antes, disclaimer na tela, sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, e você está aqui no Clube dos Dividendos, canal onde eu compartilho pelo menos uma vez por dia uma tese de investimentos, mais voltadas aí para ações vovô, né, dividendos, etc. Mas também temos small caps, então deixa um comentário. O vídeo da Magalu já ficou clássico semanal aqui, porque tem muitos seguidores que têm posição no ativo, e eu vou atualizando semana a semana, tomando cornetadas bravas e corretas quando a Magalu cai, porque de fato, na parte técnica, que é o que eu mais atualizo, já que é semanal, não temos aí não temos grandes notícias, né? E eu vou comentar para vocês no final do vídeo. No começo, assim como é o vídeo clássico da Itaúsa, de todos os domingos de manhã, eu comento sobre o Market Breadth, pessoal, simplesmente para dizer que estamos no desconto. Novamente, o único desconto de 2024 pelo indicador foi em fevereiro, tá? E de fato, o mercado achou, esse é o gráfico do Ibovespa em linha, né? Achou um suporte, não foi para lugar nenhum, lateralizou, mas achou um suporte, tá? E agora estamos de volta em abril ao mesmo patamar quantitativo. Esse é um indicador chamado Market Breadth, onde mostra na parte verde apenas 20% das ações estão negociando na média acima das médias de 20, 50 e 200. As cores aqui das médias para vocês, 20 azul, 50 laranja, 200 vermelho. Então, nesse momento, em abril, nós temos aqui apenas 20 ou menos por cento negociando acima da média de 20 períodos, tá? 20% ou menos. Logo, logo, e acho provável que a gente tenha também a média de 50 e talvez a média de 200. E aí sim, quando nós temos esse tipo de sinal, eu entendo que é o melhor sinal ali para você comprar bolsa, né? Taticamente, e se temos um cenário macro favorável para o investidor também, tá? Seria ali o melhor momento de você, no mês específico, tá? Aumentar os aportes em detrimento ou em relação à renda fixa, por exemplo. E é o mês de abril, tá? Março não tivemos nenhuma atratividade, pelo menos pontual, quantitativa, para se comprar bolsa. Até por isso que foi o mês que eu escolhi para se vender call, né? Com mais pesado. E agora, abril não. Abril, nós tivemos vencimento de opções na sexta-feira. Abril já é um mês que eu tô bem relutante ali a vender call. Quem está pessimista com o mercado, pessoal, eu até compartilhei isso no vídeo da Itaúsa. Eu vou tentar compartilhar com vocês porque eu acho legal, já que a parte técnica da Magalu não nos traz muitos insights. Quem está pessimista, tá? Seja com a Magalu, seja com a Bolsa, tá? Abril eu não vejo um mês de prima para você vender put, até porque para você comprar call, perdão, pessoal, comprar put, né? Eu não vejo ali ainda um ponto interessante para o Ibovespa, por exemplo. Eu esperaria, tá, ele voltar a respirar até os 126.800. Inclusive, pessoal, nós fechamos a semana a 125 e 100. Eu acredito que o Ibovespa ganha com certa facilidade aí os 1.500 pontos, 1.700 pontos, 126.800. Tá? A partir dos 126.800, você poderia pensar, tá, em comprar put longa até agosto, se você está pessimista aí com o Ibovespa. O meu lado é o lado otimista, né? Otimista que eu digo, um cenário tático aqui do Ibovespa respirando, tá? E talvez batendo o CDI lá no 137, 141, né, em relação à abertura do ano. Esse é meu cenário base, então 123.390, 121.256 são as mínimas que eu tenho para o Ibovespa, as melhores mínimas, né, do meu cenário para eu expandir. Então, se eu fosse comprador de BOVA, eu estaria voltando a comprar BOVA 11
tá? Nesse mês de abril. O Market Breadth me ajuda, tá? No mês de abril, na carteira previdenciária, eu intensificar os aportes nas ações em relação à renda fixa, em relação a CDI, PCA, por exemplo. Eu, esse mês aqui, estou mais para o mercado de renda variável. E o mês de março, praticamente tentei remunerar minha carteira. Tá? Vendi call de Klabin, vendi call de Itaúsa, tá? Vendi put no caso de B3 e de Fleury, e fui exercido nas duas, inclusive B3 e Fleury. Tá? Então, se surfar uma alta forte aí, talvez B3, talvez Fleury, eu tenho uma gordurinha a mais para especular vendas de call quando e se o mercado subir. Se eu acertar o cenário, pessoal, nós vamos marcar fundo dentre março a maio. Estamos em abril, um novo fundo foi feito, então entre abril e maio. E teremos lá entre maio, segunda quinzena até julho, uma retomada de alta para a Bolsa, que tem, né, os alvos dos 137, dos 141.500, 144.200 como os principais. Chegou em agosto, mês do desgosto, aí começamos a falar já de eleição americana, virou o semestre, é outro mundo. Tá? Mas eu ainda acho que o respiro vai acontecer da Bolsa. Tá? E o 123.390 que tocou o Ibovespa semana passada é um ponto técnico importante, junto com o quantitativo, que é o Market Breadth, formam ali uma duplinha de, opa, beleza, vou simplesmente dar mais atenção para renda variável do que renda fixa na segunda quinzena de abril. Acho que faz sentido. Essa é a minha cabeça. E agora, voltando para Magalu, pessoal, os juros abriu pra caramba ao longo da semana. Nós tivemos aí revisão de meta fiscal, bateu um pouquinho, bateu no juros, mas também juros americanos não deram alento nenhum. E ao longo da semana, Roberto Campos e Haddad no encontro do FMI, várias entrevistas, informações, etc. Ambos bem azeitados ali. Conseguiram na sexta-feira, principalmente, acalmar um pouquinho, ancorar melhor o mercado. Então, tanto o dólar quanto a curva de juros aqui deram uma acalmada. Inclusive, sexta-feira foi um dia muito importante, um fechamento forte da curva de juros. Eu digo forte, pessoal, porque em termos de bips, nem tanto, tá? Mas em termos relativos, né, a curva de juros americana, esse gráfico aqui, na sexta-feira fechou e voltou. Então, não foi um candle muito convidativo aqui para mercados emergentes. E mesmo assim, a nossa curva fechou nas mínimas. Então, foi um movimento importante de sexta-feira, tá? Esse fechamento. Ótimo para as ações como um todo, não só para Magalu. Esse fechamento ocorra com continuidade, tenha continuidade na semana que vem. E aí, no vídeo da Itaúsa, eu elenquei os principais motivos pelos quais a gente poderia ter essa continuidade, que vão desde o Prats até a Haddad, dados de PMI do euro na terça-feira, e também dado do PCI na sexta-feira nos Estados Unidos, vir abaixo do consenso. Seria ótimo ali para o câmbio aliviar e para a curva de juros vir também para baixo. O movimento da curva de juros que me decepcionou em relação à Magalu, e agora falando da Magalu especificamente, é que nós tivemos na sexta-feira, como eu mostrei, um bom fechamento da curva de juros, um candle bem decisivo, enquanto que a Magalu, no gráfico semanal, a gente não consegue capturar muito o que foi sexta, tá? Infelizmente, porque a semana ali teve uma oscilação negativa. Mas na sexta-feira, a Magalu decepcionou, né? Ela não conseguiu aqui ter um candle tão direcional como foi o candle, por exemplo, de fechamento da curva de juros. Então vamos lá, pessoal. Os pontos todos foram adquiridos, né? O maior volume e a região principal de compra da Magalu tá aqui, pós resultado de novembro ali, terceiro trimestre de 2023. Tá? Formou esse candle de ignição comprador e depois seguido por um baita candle aqui de alta. Então, essa região azul era a mais importante para mim, é a mais importante, e a gente simplesmente tomou de assalto, os vendedores. Então agora ela é uma região problemática. Eu, acionista da Magalu, por exemplo, e quero ter momento, quero melhorar meu ponto de compra para tentar sair, diminuir minha posição a um preço mais barato, a um preço mais próximo do de tela, que fechou a 1,54, tá? Eu necessariamente na análise técnica, na minha visão, teria que esperar o preço romper o 1,71 e testar o 1,71, né, de cima para baixo, tá? Porque essa região agora que era super compradora, não teve interesse. Então, se os compradores não ficarem interessados em comprar aqui, pessoal, perde um pouquinho da magia essa região para o movimento que é cenário base meu ainda, que é esse aqui. Magalu retornando lá aos 2,13, 2,53, 2,87 e, por fim, a gente vai lá para o gráfico semanal. Aí eu continuo falando lá dos 5,70, 5,80. Por quê, pessoal? Porque eu acredito que os juros
tá? Vamos lá para a base semanal também. Acredito que os juros vai voltar exatamente para essa faixinha aqui, 9,60, 9,75. E quando ele fechou para 9,60, 9,75, a Magalu, por sua vez, não subiu, caiu. Tá? Então essa é a única simetria que eu sempre vou ficar martelando aqui como analista gráfico que gosta de olhar a correlação, né? Juros, nesse caso aqui, curva de juros, nem Selic, curva de juros e Magalu. Com o resultado último vindo com lucro, quem sabe o próximo também. Tivemos vendas no varejo nesse primeiro trimestre cavalar, infelizmente nos Estados Unidos também, o que fez a curva de juros por lá abrir mais do que o necessário, o dólar ganhar mais força ainda. Bom, a atividade econômica está indo bem, então a gente tem a expectativa aí de lucro novamente para o próximo trimestre. Os resultados começam a ser interessantes. Então, curva de juros é o principal motivo aqui pelo qual seria interessante fechar, para realmente não ter nenhuma desculpa para Magalu ceder. Só que, pessoal, de novo, tá? Análise técnica para mim é importante também. E o movimento queda dessa semana, sem uma grande resposta, principalmente uma grande resposta na sexta-feira, me diz que a Magalu não vai surfar de novo. Tá? Caso eu acerte na curva de juros e ela volte a ceder, não me parece que ela vai surfar a tal alta. Tá? Não está querendo. Tem essa expectativa aqui. Há necessidade de uma semana específica, tá? Já que é um gráfico semanal aqui, nós fecharmos, ter um candle comprador forte o suficiente para fechar acima, tá? Acima do 171. Tá? O candle com o corpo acima do 171, o reteste, tá? De cima para baixo, seria ali o melhor dos mundos, tá? Onde eu olharia para os preços continuarem a subir. Tá? Então esse seria o melhor movimento aqui para a Magalu. Precisamos de um candle desse aqui, ó, dessa magnitude, fechando acima do 171. Como nós, na base semanal, que é a minha base de análise, o corpo dessa semana basicamente não fechou abaixo, né? Muito pouco, tá? Do 154 para 156 são 2 centavinhos. Então, assim, vou acreditar que semana que vem a gente abre no 1,56 ou até acima, usa o 1,56 como suporte, vai até 1,71. Traders de curtíssimo prazo aí, né? É esse movimento mais ou menos que eu acho que os preços devem performar logo na segunda, se não tiver nenhuma surpresa macroeconômica até lá, do conflito, principalmente Israel e Irã. Rompeu 171, pessoal, aí a gente volta a falar, mesmo cenário, da melhor região de compra azul, melhor região de distribuição amarela. Como o resultado veio positivo do quarto tri, pessoal, e a curva de juros pode fechar, e é esse meu cenário base, o amarelo aqui não seria alvo, tá? O alvo só vai lá para os 4, que é o fechamento 4 a 5,70, 4,80 a 5,70. Aí sim é o fechamento da assimetria. Seria correto, ficaria não assimétrico o que a curva de juros fez com o price action da Magalu. Pessoal, mas isso, de novo, é o analista Brunão aqui. Eu sei que semana passada eu li alguns comentários com razão, né? Porque os vídeos têm histórico aqui da Magalu no canal, pessoal. Não tá fácil acertar Magalu, pelo menos não para mim, né? Não sei se tem alguém acertando Magalu, principalmente quem tá querendo o copo meio cheio, né, e não meio vazio, para cima, né? A Magalu não responde, tá? Mesmo com o resultado, mesmo com curva de juros fechando nos últimos 6 meses. Resultado foi no último trimestre. Curva de juros fechou ali de praticamente maio até setembro, até agosto, perdão. Até outubro, perdão, do ano passado. Curva de juros não tá aqui. Curva de juros fechou, agora sim. De outubro até dezembro, certo? De outubro até dezembro. A Magalu até chegou a responder de outubro a dezembro a alta atual, inclusive, foi essa a resposta. Então, beleza, ela realmente ancorou ali a correlação de volta, o que me deu um pouco de confiança. Quando a curva de juros abre de dezembro a abril, legal, Magalu cedeu de dezembro a abril. Então, por hora, pessoal, tá maravilhoso. Eu, Bruno Mazzoni, acho que a gente acalma a curva de juros, certo? Calma a curva de juros, quem sabe cede a curva de juros até meu cenário base, 9,60. Rush natalino, vai voltar aqui o mercado a acreditar que a Selic vai pelo menos ficar entre 9,75 a 9,50 para 2027. E não para 2026, a gente 10,25 como está precificado agora. Tá? Para 2027 está precificado a 10,75. Ou seja, sem cortes. Não vamos ter corte até 2027. Tá? Então, assim, tá um pouco esquisito isso daqui, né? Tem uma disfunção aqui, tá? Tá desancorado. Então, eu acredito que a curva de juros volta. Mas essa queda aqui, e é onde está a assimetria, eu volto a frisar para vocês, pessoal, por isso que podem me cornetar e devem me cornetar nos comentários dizendo que eu não acerto o Magalu, tá? Mas é aqui que está a assimetria para mim. Esse fechamento da curva, a Magalu, que foi ali de março de 23 até julho de 23, então de março a julho, né, de 23, de 2023, legal, a curva fechou pra caramba.
A Magalu de março a julho, vamos lá? De março a julho. Vou para vocês aqui, ó. De março a julho. Fiz um negócio feio. Então, de março a julho de 2023, caiu. Começou a cair. Até fez uma migué aqui e depois caiu. Então, aonde que tá o alvo, pessoal? Necessariamente aqui, tá? Porque é a tal correlação que eu achei que ficou perdida, certo? Que o mercado vai corrigir. Seria essa a minha expectativa, esse meu cenário que eu comento com vocês. Legal? Mas, sempre falo que errei. Essa queda aqui, então, ó. Esse pedaço, ou seja, rompimento dessa mínima aqui, ó, já não era cenário meu, porque os juros não estava pedindo isso. E agora menos ainda, porque apesar da abertura de juros, não estamos nos níveis de 2022, 2021, perdão, e ela lucrou, né? Apresentou lucro no último tri. Então, assim, fica bem difícil eu falar, pessoal, é queda, 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 porque eu não tenho ali argumentos nem na parte de fundamentos, nem na parte macroeconômica, vamos assim colocar em aspas, né? Para acreditar que a Magalu deveria ceder e não subir. Certo, pessoal? Então continuo. Mas tá praticamente nos meus últimos pontos. E aí vamos lá. A semana que vem, pessoal, rompeu e foi com tudo para baixo. Aqui perde, né? Os principais pontos. A gente vai então para o 1,48, que foi a mínima da semana. Já não era um cenário muito agradável, mas bateu. Vamos lá. 1,41, 1,39, 1,28, 1,18. E depois o clássico, R$1, tá, pessoal? Acho que abaixo do 1,18 aqui acabou, né? Aí a empresa já começa a ser tratada como mico. A Magalu vai ser mico. Não vai ser uma companhia que pode voltar ali novamente a pleitear os 4 a 5,70. 4,80 a 5,70, certo, pessoal? É isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.